Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz Bastos e no vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, eu vou explicar um pouco sobre 6 cidades, que são as 6 principais cidades aqui da Austrália que a galera escolhe para fazer intercâmbio. Quando pensa em morar na Austrália, muita gente pensa e fala, não, eu quero morar na Austrália, mas não sabe como que é cada cidade e qual o custo de vida e como funciona, etc. Então eu decidi vir e fazer esse vídeo para você que quer vir para a Austrália e queria saber um pouco mais das cidades, qual que é a diferença de uma de outra. Eu vou passar a minha visão. Eu já estive em quase todas as cidades. A única cidade que eu não estive foi Adelaide, mas eu conheço gente que mora nessa cidade. Pesquisei também, então assim, eu vou falar um pouco de cada cidade. As cidades vão ser Gold Coast, Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth e Adelaide. Essas são as 6 principais cidades que a gente tem aluno. Então se você tá querendo vir para a Austrália, não sabe qual cidade, etc., quer fechar o seu intercâmbio com descontos especiais, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu faço o seu atendimento, então eu vou conversar com você, a gente vai ver qual que é a melhor data, passo a cotação, tudo com descontos especiais se você vier através do link aqui da descrição. O meu Instagram, _BiaBastos, eu posto muito mais do meu dia a dia lá, pra você que quiser me acompanhar. Siga lá, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva e bora pra primeira cidade. A primeira cidade que eu vou falar aqui é Gold Coast, que é a cidade que eu moro e eu sempre morei. Então, Gold Coast é a única cidade que eu tenho propriedade pra falar de como é a vivência aqui, na prática, porque eu moro aqui. Todas as outras cidades, exceto por Adelaide, eu fui, mas para passear, então é uma outra vivência. Óbvio que eu tenho amigos que moram lá e por fazer atendimento de intercâmbio eu tenho que pesquisar sempre sobre as cidades para passar a informação o mais coerente possível para as pessoas como é a realidade dessas cidades. E aí fica um questionamento para você. Eu tô pensando em trazer mais vídeos de pessoas que moram em outras cidades, ou seja, quando eu viajar, queria conversar com pessoas que moram nessa cidade, por exemplo, eu vou para Brisbane. Brisbane é uma cidade que fica a 1 hora de Gold Coast, eu vou para Brisbane em setembro, e aí eu queria conversar com uma galera de lá, para ver como que é a experiência de morar lá, alguém que acabou de chegar lá, alguém que já tá há um tempo lá. Tudo isso, eu queria ter essa experiência e conversar com as pessoas. Espero que isso dê certo, que é um projeto que eu quero fazer. E para esse projeto sair do papel e realmente acontecer, eu preciso da sua ajuda. Você curtindo os vídeos, você se inscrevendo nesse canal, você compartilhando, porque isso aumenta a visibilidade. E aumentando a visibilidade, esse projeto ele fica mais viável, porque, né, envolve dinheiro, envolve viajar, tudo isso. Então, é isso. Vamos para a primeira cidade, Gold Coast, que é a cidade que eu moro há 6 anos. Gold Coast é uma cidade que tem mais ou menos 800 mil habitantes aqui na Austrália e é uma cidade que tem bastante praia, bem conhecida por ter praia, etc. Fica no estado de Queensland, que é um estado que a maior parte do ano ele é bem quente. Gold Coast, hoje em dia, tá bem caro o custo de vida aqui. É a segunda cidade da Austrália com o maior custo de vida, só perde para Sydney, então já tem um spoiler aí de Sydney, o custo de vida só perde para Sydney. É uma cidade que eu acho muito boa, eu gosto muito daqui, por isso que eu permaneci aqui, nunca tive vontade de mudar para nenhuma das outras cidades que eu conheci. A vida noturna, eu acredito que deixa um pouco a desejar, sobre vida noturna, etc. Transporte, o que eu acho de Gold Coast? O transporte público, ele funciona bem se você tá bem localizado. Então, se você tá em áreas centrais, eu acho que o transporte é bem bom aqui em Gold. Porém, entretanto, todavia, se você está em áreas mais remotas, o transporte público eu não acho que é muito bom. Por quê, Bia? Porque às vezes o ônibus não passa com tanta frequência depois das 9 da noite, depois das 10 da noite. Isso é meio ruim para você que trabalha em restaurante, e às vezes o restaurante vai até mais tarde. Apesar que a maioria dos restaurantes fecha 9 horas, mas vai que você vai limpar, ou vai que você quer ir numa festa e volte mais tarde, dependendo de onde você mora, o transporte público pode deixar a te desejar. Vida noturna, eu também acho que deixa um pouco a desejar, porque é uma cidade menor, então, assim, poucas coisas acontecem assim, mas tem eventos bem legais aqui. E outra coisa que é bem importante, aqui em Gold tem os principais parques de diversão da Austrália, que é o Warner Bros, Dream World, SeaWorld. Qual mais que tem? Eu acho que esses são os 3 principais, mas tem os grandes mesmo principais parques da Austrália de diversão
é aqui em Gold Coast. Então também é uma cidade que tem bastante coisa, tem bastante natureza. Então, desde praia, cachoeira, tem muita coisa que você encontra em Gold Coast. Então, eu acho que essa é uma visão mais geral de Gold, um custo de vida mais caro, uma cidade relativamente pequena em relação às outras cidades que eu vou falar, mas é uma cidade que muita coisa acontece, apesar dela deixar um pouco a desejar em relação ao transporte público e em relação à vida noturna. Bia, ficou faltando isso. Bia, manda suas perguntas aqui, ou se você mora em uma dessas cidades, complemente a minha informação aqui embaixo nos comentários. A segunda cidade que eu vou falar vai ser Brisbane, né? Porque Brisbane também fica localizada no estado de Queensland, que é o estado que eu moro. Brisbane fica a 1 hora de Gold Coast, então são super próximas as cidades. É a capital do estado de Queensland. Tem mais de 2 milhões de habitantes, então é uma cidade maior do que Gold Coast. Então muitas coisas que vão acontecer no estado de Queensland acontecem em Brisbane. Por exemplo, o evento de escolas que eu vou da ILSC, que é uma das escolas que a gente trabalha, vai acontecer em Brisbane. Por quê? Porque é uma cidade maior e aí fica perto de outras cidades e a gente vai pra lá. Então, assim, muita coisa acontece em Brisbane. Até em relação ao trabalho, eu acho que tem mais oportunidade de trabalho em Brisbane do que em Gold. Porém, entretanto, todavia, isso tudo depende de você, sabe? Tem muita gente que fala assim, Bia, é mais fácil eu achar trabalho em cidade maior, é mais fácil. Eu acho que, obviamente, cidades maiores vão ter mais oportunidade de trabalho, porém, vai ter mais concorrência também, porque tem mais pessoas. Então, eu acho que dá muito na mesma. Por exemplo, eu, quando trabalho na pintura, alguns dias eu vou pra Brisbane pra trabalhar, mas eu também trabalho bastante em Gold Coast. Então, assim, é bem volátil, tem empresas de pintura que só trabalham em Gold Coast. A empresa que eu trabalho, às vezes eu tenho que viajar para Brisbane e às vezes trabalho em Gold Coast. Então, isso também acontece e às vezes as pessoas ficam presas, né? Aonde que eu consigo mais rápido o trabalho e etc. E infelizmente ou felizmente depende 100% de você. Acredito que em cidades maiores você vai ter mais diversidade em relação à profissão, assim, todo tipo de profissão, etc., por ser uma cidade maior? Sim, mas você consegue trabalhar em qualquer cidade aqui da Austrália e isso depende muito mais de você. Brisbane é uma cidade grande, porém Brisbane não tem praia. Mas Brisbane ela fica bem localizada, então fica 1 hora de Gold Coast, 1 hora de Sunshine Coast. Então fica bem localizada de cidades que têm praias lindas. Então você pode morar numa cidade grande e 1 hora de carro você tá em cidades que têm praias. Então se você, prefiro uma cidade grande e praia não vai ser uma coisa uau pra você, talvez Brisbane seja a cidade pra você. Brisbane tem uma praia artificial no centro da cidade. Vou deixar aqui uma foto pra vocês, um pouco dessa praia. Tem salva-vidas, é uma praia bem legal assim, mas é um piscinão, né? Uma piscina, porque não é uma praia de verdade, como o Brisbane não tinha praia. Eles falaram, a gente não tem praia, mas aí ó, vamos inventar e vamos criar uma praia bem no centro da cidade. E foi isso que eles fizeram, com areia e tudo. Então, essa é uma outra característica. Além disso, Brisbane como eu falei, fica também no estado de Queensland, e o estado de Queensland é um estado que ele é mais quente durante o ano. Então, assim, mesmo Brisbane sendo uma cidade maior que Gold Coast, o custo de vida lá é um pouco mais baixo. Então, talvez, se você está pensando em custo de vida, etc., talvez Brisbane seja a cidade para você. E aí, outra coisa é transporte público. Transporte público de Brisbane, ele é melhor do que de Gold Coast, porque é uma cidade maior e atende melhor o público. Eu também acho que Brisbane, mesmo sendo melhor que Gold Coast, ainda fica um pouco a desejar em relação à galera que mora em áreas remotas. Então, se você mora no centro, você tá bem centralizado ali, não só bem no centro da cidade, mas nas regiões mais centrais, em cada bairro tem a região mais central do seu próprio bairro. Se você tá localizado ou localizada nessas regiões, eu acho que você tá bem em relação ao transporte público. Porém, se você fica um pouco mais afastado, isso deixa um pouco a desejar. E aí, qual dessas cidades até agora mais ficou a sua cara? Eu acho que Gold, eu acho que Brisbane. Comenta aqui que eu quero saber. Além disso, gente, uma outra coisa muito importante pra falar. Tudo isso depende de, Bia, eu trabalho nessa área. Qual você acha que é a cidade? Você consegue pesquisar tudo isso. Quais são as cidades que estão mais em demanda em relação à sua área? Eu tô passando uma visão geral em relação o que tem na cidade, como que é mais ou menos a vivência daquela cidade para vocês terem uma noção sobre a cidade. Mas, obviamente, cada cidade vai ter a sua
essa cidade aqui tá precisando mais desses funcionários, ou essa cidade aqui tem mais empresas procurando por X profissionais e eles dão a residência permanência, né, que é o sponsor tal, que permite a residência permanente. Então, assim, eu não estou falando disso neste vídeo. O que eu estou falando é dando uma pincelada em características que eu acho importante de ser falado de cada cidade, e aí você vê o que combina mais com você. Por exemplo, Bia, eu não gosto tanto de frio. Bia, eu gosto mais de frio. Bia, eu gosto mais de praia. Bia, eu não ligo tanto pra praia. Bia, eu prefiro uma cidade pequena. Bia, eu prefiro uma cidade grande. Isso é pra você ter uma noção de cada cidade e de custo de vida, transporte, etc., que são pontos que eu vejo como importante pra você escolher a sua cidade. Vamos agora pra nossa terceira cidade, que é Melbourne. Melbourne é uma cidade que é a maior cidade da Austrália. Em relação à população, todo mundo acha que é Sydney, mas não, é Melbourne. Melbourne é uma cidade muito multicultural. Todos os principais eventos da Austrália acontecem em Melbourne. Fórmula 1, Australian Open, várias coisas, assim, vida noturna de Melbourne, teatro, cultura pra você que gosta disso, Melbourne é a cidade, eu acredito, pra você. Outra coisa muito legal de Melbourne que eu sempre falo, se você quer realmente vir para a Austrália para aprender inglês, Melbourne é uma das cidades que tem muito potencial para isso. Porque diferente das outras cidades da Austrália, Melbourne, ela tem um ponto que é tão esse negócio assim de cultura, tem tanta cultura diferente e as culturas elas não são segregadas, que nem a maioria das cidades da Austrália. Isso é o que eu vejo e converso com pessoas que já moraram nessas cidades. Então, como não é tão segregado assim, sabe? Você vai conhecer amigos e vai ter amigos de outros lugares do mundo. Então, você vai ser brasileiro com amigo espanhol, com amigo colombiano, com amigo australiano. Isso é muito legal e muito importante para o seu inglês. Então, Melbourne é uma cidade muito cultural, com custo de vida relativamente baixo, por ser uma cidade grande. Melbourne tem um custo de vida mais barato do que Sydney, Gold Coast e Brisbane. Então, assim, Melbourne tem um custo de vida bem bom e se você pensa em inglês, etc., é uma cidade muito boa. Melbourne é uma cidade que também faz mais frio, então assim, se você não gosta tanto de frio, as praias de Melbourne, ao meu ver, deixam um pouco a desejar em relação ao resto da Austrália. As praias deixam um pouco a desejar, tem muita coisa pra fazer lá, é muito bonito lá. Eu amo Melbourne, café, etc. Inclusive, uma curiosidade, sabia que o McCafé, o McDonald's, né, que agora tem café, etc., foi criado aqui em Melbourne? Você não sabia, né? Então, só por isso, eu mereço seu like. Então, deixa seu like nesse vídeo. Então, Melbourne é uma cidade que ela é super multicultural. É uma cidade muito, muito legal para você que quer estudar inglês, porque vai ter muita gente de outros países. Não vejo tanto brasileiro junto com brasileiro, então, né, você não vai acabar falando muito português, você não vai ter muitos amigos brasileiros, você vai ter bastante amigos de lugares do mundo. Transporte público em Melbourne, eu acho que é um transporte público um pouco caro e também acho que ele é melhor do que Brisbane, melhor do que Gold, mas ele deixa um pouco a desejar em áreas mais remotas também de Melbourne. E eu acho que ele é um pouco salgado o preço dele. Então, assim, o transporte público deixa um pouco a desejar, mas o custo de vida de Melbourne é bem mais baixo do que essas cidades, então talvez por esse ponto e por ser uma cidade multicultural e para você que quer focar no inglês seja uma cidade legal para você, faz sentido você escolher Melbourne. Mas lembrando que as praias deixam a desejar e durante o ano faz bastante frio lá, assim. O legal de Melbourne é que eu acho que é uma cidade que você consegue ver bem, assim, as estações do ano, sabe? Você consegue viver bem. Sydney eu também acho isso. Então, quando é frio. Quando é calor. Quando chove, chove, sabe? Assim, bem certinho. Verão, primavera, outono e inverno. Então, eu acho isso de Melbourne. E também em Melbourne você pode ter as 4 estações no mesmo dia. Então algumas pessoas falam que Melbourne acaba ficando parecida um pouco com São Paulo. Então vamos para a quarta cidade, que é a queridinha dos nossos estudantes, Sydney. A maior parte dos nossos estudantes moram hoje e estudam em Sydney. Então, se você quer vir para a Austrália, está perdido, perdida, Bia, não sei onde começar, não sei o que fazer, quero me programar para ir, cotação, etc., comprovação financeira, todas as coisas, link aqui na descrição, descontos especiais para você.
Então, Sydney é uma cidade grande aqui da Austrália também. Todo mundo acha que é a capital da Austrália, mas não é. A capital da Austrália é Canberra, que é tipo Brasília, que criaram essa cidade para popular mais o meio da Austrália. Então, Sydney é uma cidade muito grande, muita coisa acontece em Sydney, vários eventos, várias coisas acontecem também em Sydney. Sydney tem muito brasileiro, Sydney tem praias lindas, o custo de vida é o mais alto da Austrália, então Sydney tem o maior custo de vida daqui da Austrália, então é uma cidade bem cara. O transporte público, na minha humilde opinião, é o melhor da Austrália. É assim, ele é um pouco caro, algumas pessoas acham isso, pessoas que moram lá, mas é um transporte público que funciona até pra galera que mora longe, sabe? É um transporte público muito eficiente. Porém, entretanto, todavia, na minha visão, pra quem tem carro em Sydney, é assim, às vezes, meu Deus, é uma cidade que, na minha visão, não foi feita pra carro, tem muito trânsito e às vezes se você erra uma rua, você tem que andar muito mais pra achar e assim, é uma cidade que, ao meu ver, deixa um pouco a desejar em relação a quem tem carro e etc. Sydney tem várias coisas muito legais para fazer, é uma cidade bem grande e tem o Opera House, que é o cartão postal da Austrália, né, que fica em Sydney, várias coisas acontecem lá, é uma cidade também grande. Em relação a comparar Melbourne, que é uma cidade grande, e Sydney, que é uma cidade grande, eu acho que o custo de vida de Melbourne é melhor, porém o transporte público de Sydney é melhor. Se você quer aprender inglês e focar mais em inglês, ter mais amigos de diferentes nacionalidades, Melbourne é melhor. Sydney é muito mais segregado, que nem eu falei. Então, por exemplo, sempre tem o bairro chinês, o bairro, entendeu? Até de questão de bairro é bem segregado, bairro de brasileiro, bairro, entendeu? E aí eu acho que isso deixa um pouco a desejar, porém, muita gente mora em Sydney, muitos brasileiros, a maioria dos brasileiros que a gente atende escolhem Sydney por ser essa grande cidade e querer conhecer um pouco da natureza. Sydney também tem várias coisas legais, por exemplo, Blue Mountains, várias coisas e praias que você consegue tanto a cidade grande e se você quiser o refúgio da cidade grande, ir para as praias, montanhas, etc., também tem. Então isso eu acho muito legal, eu acho que isso são dois pontos principais, na minha visão, que tem bastante em Gold e bastante em Sydney. Mas pensando em cidade grande, Sydney se sobressai, porque é uma cidade grande, tem praias legais e também tem montanhas legais, áreas legais assim, mais da natureza para você conhecer e etc. A outra cidade que eu vou falar é Adelaide. Então, gente, lembrando que eu só estou dando uma pincelada nessas cidades para vocês terem uma noção de como é a cidade, custos de vida, transporte. Mais profundamente, eu quero trazer cada cidade. Tem um vídeo meu aqui comparando Gold Coast, Sydney e Melbourne, que a Paola morou em Sydney e Melbourne e eu moro, né? E ela também morou em Gold Coast. Então a gente fala um pouco de cada cidade. Eu vou deixar aqui na descrição esse link também para você assistir o vídeo. E essa é uma visão geral dessas cidades para vocês terem noção. E aí, futuramente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais profundamente de cada cidade, fazer um vídeo de cada cidade. E outra coisa, tem vídeo meu aqui em Sydney, o que fazer em Sydney, em Perth, em Gold, em Melbourne. Então, assim, foram cidades que eu já fui e fiz vídeos mostrando um pouco da cidade, etc. Então, Adelaide é uma cidade que infelizmente eu ainda não conheço, mas quero conhecer com certeza. E Adelaide é uma cidade que ela é uma cidade relativamente grande, acho que tem 1,2 ou 1,4 milhões de habitantes, mas é uma cidade que, assim, a extensão territorial dela é grande, então você não vê tanta gente, as coisas acontecem mais tranquilas. A Adelaide é uma cidade que faz mais frio durante o ano, então, assim, os meses que realmente faz calor e falam que é muito bom lá é o verão, né, que é dezembro, janeiro, fevereiro. Então, todo mundo fala que acontece vários festivais, é muito, muito legal conhecer Adelaide nessa época do ano. Nas outras épocas do ano também é legal, mas é uma cidade bem mais fria. Porém, o custo de vida de Adelaide é bem baixo em relação às outras cidades. É o custo de vida mais baixo dessas 6 cidades. Então, para quem pensa em economizar, vir com família, às vezes a galera acaba escolhendo Adelaide. Outra coisa legal sobre Adelaide é que muitas pessoas vão para lá por conta de ser mais fácil achar alguma empresa que pense em sponsorar. Então vão para lá
para procurar empresas para conseguir o sponsor. Bi, o que é um sponsor? É um caminho que a empresa te patrocina para virar residente permanente, né? Ela facilita esse caminho para você se transformar, para você se tornar residente permanente. Então, Adelaide é uma cidade que tem um custo de vida mais baixo. O transporte público é um transporte público bom, mas a mesma coisa que eu acho de todas as outras cidades, exceto de Sydney, deixa um pouco a desejar em relação às áreas mais remotas. Como é cidade menor, até um pouco em relação ao horário de atendimento de mercado aos domingos, coisas assim, acontece lá, como também acontece em Perth, que é a próxima cidade que eu vou falar. Adelaide também tem praias, e as praias, obviamente, você vai aproveitar mais quando for o verão. Tem bastante vinícola famosa em Adelaide, então tem bastante passeios de vinícolas. É uma cidade que, assim, a galera que vai para visitar ama lá. As praias são muito lindas e acontece várias coisas, por exemplo, vinícola, etc. Então você também tem esse tipo de experiência lá e muita gente que fala que é muito, muito legal lá. Então, é uma cidade que vários alunos que querem ter um custo de vida mais barato acabam escolhendo Adelaide. E agora vamos para a nossa sexta e última cidade, que é Perth. A gente, né, fala Perth, mas em inglês é Perth, porque é TH. Então é P-E-R-T-H. Então, Perth é uma cidade que fica do outro lado da Austrália. Todas essas 5 cidades que eu falei fica desse lado aqui da Austrália, né? Como eu posso falar desse lado do mapa se você não tá vendo o mapa? Mas, por favor, editor, coloca aí o mapa. Todas as cidades, eles ficam desse lado aqui do mapa e Perth fica desse lado. Agora eu tô espelhado, pode ser que seja assim. Mas vocês vão entender que é basicamente do outro lado da Austrália. É a cidade, assim, mais isolada do mundo, bem, bem isolada mesmo. Mas uma coisa boa, fica perto de Bali, Tailândia, fica mais perto do sul da Ásia e são países que muita gente daqui da Austrália vai conhecer porque o dólar australiano é uma moeda mais forte e fica mais perto, às vezes acha passagens aéreas com preços promocionais e vão pra lá. Mas falando um pouco de Perth, é uma cidade que tá muito em crescimento, é uma cidade que tem super potencial, assim, tá crescendo bastante, tem muitas minas lá, então muita gente trabalha na área de minas lá, então você consegue fazer bastante dinheiro lá, mas também é bem exaustivo, dependendo da área que você vai trabalhar lá. É uma cidade que é menor também, tá crescendo e tá muita gente mudando pra lá, porque tem, como eu falei, tem muito potencial de crescimento. As praias de lá são lindas, 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 lindas. Eu amei, assim, a costa do outro lado da Austrália, né? Tem o coca, que é um bichinho muito, muito fofo, que a gente acho que encontra lá em mais algum país, mas assim, a maioria dentro de Perth, só tem lá, que é uma ilha, né, que tem os cocas, é muito, muito legal, muito lindo, eu amei conhecer Perth. Tem muito potencial, caso você queira sponsor, procurar sponsor para se tornar residente permanente, tem bastante empresas lá que proporcionam isso. Perth antes era mais barata, agora tem bastante gente indo para lá, então o custo de vida tá aumentando, mas ela continua com um custo de vida menor do que essas outras cidades que eu falei. Ela perde para Adelaide, mas de resto das outras cidades, e talvez ela dispute um pouco com Melbourne, então fica mais ou menos ali, Perth e Melbourne tem mais ou menos o mesmo custo de vida. Em relação ao transporte público, é a mesma coisa que eu acho em relação às outras cidades. Tem um transporte público bom. A cidade de Perth, assim, né, vi que é uma cidade que parece bem plana, então, assim, muita gente faz as coisas lá próximo, só que como Perth ainda tá crescendo, uma coisa ainda fica muito longe da outra, então eu acho que nesse sentido, o transporte público às vezes deixa a desejar por questão de horários, como eu falei, ainda tá crescendo a cidade, então, por exemplo, Perth, os mercados aos domingos, eu acho que fecha às 6 horas da tarde. Isso não acontece em Gold Coast, por exemplo. Os mercados, alguns pode ser que fechem às 6, mas a maioria fecha às 9. Então, e na maioria da Austrália também. Mas Adelaide e Perth, como são cidades menores que estão crescendo, ainda acontece isso. Resumindo, tem praias lindas, é uma cidade que tem muito potencial de crescimento, muito potencial para você que quer pegar a residência permanente. De um modo geral, eu tô falando isso, tá? Obviamente que não é mais fácil, então é fácil. Não significa isso. É mais fácil comparando a outras cidades, e depende da área que você vai estar, etc. Então, é só uma visão geral. Praias lindas, lugares lindos, mas é uma cidade que ainda está em construção, mas é uma cidade que ainda está em crescimento, então o transporte público deixa um pouco a desejar. E
também em relação às vezes ao mercado e isso, mas a galera que mora lá se acostuma com isso. Em relação a calor, frio, eu acredito que Perth são os dois extremos, assim, quando é frio é muito frio, quando é calor é muito calor. Mas assim, eu acredito que 70% do ano, 60% do ano é mais frio do que calor. Então, isso às vezes é ruim ou não, enfim. Mas, obviamente, toda cidade faz frio, toda cidade faz calor aqui na Austrália também. Então, assim, pra você que tá pensando em vir pra Austrália, arrumar mala, etc. Inclusive, eu tenho um vídeo, né, do que colocar na sua mala. Faz todas as estações do ano e tem todas as estações do ano aqui, sim. Então, faz calor e faz frio. Então, coloque todos esses tipos de roupa na sua mala. Além disso, como eu falei, isso foi só uma pincelada. Se vocês quiserem que eu, fale um pouco mais de cada cidade, eu posso falar. E o meu real ponto é que eu queria trazer pessoas que moram nessa cidade, entrevistar a pessoa que moram nessa cidade para contar o ponto de vista como moradores e moradoras dessa cidade ou recém-chegados dessa cidade. Também quero que vocês tenham a noção de recém-chegados, né? Porque muita gente vem pra cá e tal. Quanto que ganha no começo da Austrália e etc. E como já faz 6 anos que eu tô aqui, às vezes eu acho que eu deixo um pouco o conteúdo a desejar em relação a isso, porque eu já passei as grandes coisas, assim, eu já tudo passei. Infelizmente, me arrependo de não ter gravado, mas hoje estou aqui gravando tudo isso para vocês, sempre tentando deixar vocês o mais informado possível. Em relação à alimentação, que eu não falei sobre nenhuma cidade, mercados da Austrália, os 3 principais grandes mercados da Austrália é Coles, Woolies e Aldi. Então, é basicamente bem tabelado os preços, assim, é bem assim, você não vai gastar muito mais em uma cidade, muito menos na outra, porque os preços dos mercados é basicamente tabelado, é muito parecido, então, em relação a isso, não muda muito. Em relação a restaurante, às vezes pode mudar um pouco, cidades maiores, os restaurantes vão ser mais caros, mas também vai depender do restaurante que você vai escolher comer, e etc. Então, eu acho que em relação ao custo de vida, o que pesa mais mesmo é sempre o aluguel. Então, eu acho que eu consegui passar uma visão geral dessas cidades. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, curta ele, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida. Manda esse vídeo para quem também quer saber um pouco de cada cidade da Austrália. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, que é _BiaBastos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!